Ô mãe, eu vou gravar aqui, tá? Vou gravar. Benito. Fala galera, beleza? Nesse vídeo, galera, eu quero falar algo especial pra você. Você não precisa receber mais nada de Deus. Então fique até o final e veja o porquê você não precisa receber mais nada de Deus. Em 2 Timóteo capítulo 1 fala assim, versículo 9: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano e por causa da sua graça. Ele nos deu esta graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Mas agora ela foi revelada a nós por meio do glorioso aparecimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele acabou com o poder da morte e por meio do Evangelho revelou a vida que dura para sempre. Aqui a palavra nos fala que Deus tem duas formas de agir na nossa vida. Ele nos dá e Ele nos revela. Você não precisa mais receber mais nada de Deus, mas sim você precisa de uma revelação de Deus. Como assim? Aqui nos fala aqui que Deus nos salvou e nos chamou para ser o seu povo, não por aquilo que nós temos feito, mas pela graça. E que esse era o plano de Deus. Ele nos fala que essa graça foi nos dada por Jesus antes da fundação do mundo. Cristo já nos deu tudo o que nós precisamos. Nós recebemos tudo que nós precisamos na cruz. Nos revelou a graça por meio da cruz. Cristo ele nos deu salvação por meio da cruz. Tudo que nós almejamos e precisamos está na cruz. Cristo, Jesus, ele é o começo, o fim de todas as coisas. Então tudo está nele e tudo para ele. Então tudo aquilo que você precisa já foi dado por meio de Jesus. Aqui nos fala que esse era o plano de Deus. Isso era a forma que Deus planejou e a graça ele nos deu antes da fundação do mundo. Deus nos dá, Deus nos salvou, Deus nos chamou, Deus nos deu a sua graça. E esse era o plano dele. Deus dá as coisas que nós precisamos antes de nós precisarmos. Aqui nos fala que Deus nos deu a graça antes da fundação do mundo. A graça ela veio antes do pecado. Não é por causa do pecado que Deus nos deu a graça. A graça é o plano A, é o único plano de Deus sobre as nossas vidas. E Ele nos deu antes do pecado. Então tudo aquilo que você precisa, Deus já te deu. Precisa de algo na sua vida, Deus já tem dado essa coisa para sua vida. Deus já te deu. Mas não adianta a gente apenas termos, mas sim aqui a Bíblia nos fala que Deus ele tem duas formas de agir. Ele nos dá e Ele nos revela. Não adianta, Deus já nos deu tudo que nós precisamos, mas a gente precisa viver a revelação de Deus. É a revelação de Deus que liga a chave em nossas vidas, que faz a gente mudar. Que a graça foi nos dada antes da criação do mundo, antes mesmo do pecado. Mas Cristo ele veio nos revelar a graça. Deus já te deu tudo que você precisa, mas você não precisa apenas ter, você precisa ter uma revelação. Uma pregadora muito importante na minha vida, Joyce Meyer, ela fala que a igreja não tem mudado, não por falta de palavra, não por falta de conhecimento, mas a igreja não tem mudado por falta de revelação. A revelação consegue mudar as nossas vidas. A revelação da graça transforma a nossa vida do jeito que era para o jeito que Deus quer. Você pode viver a vida toda com a palavra da graça, mas apenas sua vida é mudada quando o dia que você tem a revelação da graça. Você pode saber sobre o amor de Deus, mas o dia que você tem uma revelação do amor de Deus é o dia que sua vida começa a mudar. Então você não precisa mais orar para Deus te dar algo. Não estou pegando pronta a oração de clamência, porque Deus fala aquele que pedir com fé Deus dará. Mas Cristo já te deu todas as coisas, mas você precisa da revelação. Tudo que Deus tem para você já está dentro de você por meio da graça. Se você precisa de um emprego, Deus tem dentro de você algo que vai abrir as portas do emprego. É apenas você ter a revelação dessas coisas. A revelação da palavra muda as nossas vidas. A revelação das coisas muda a nossa vida. Deus ele quer revelar a graça na sua vida. Esse algo de Deus que você precisa receber é uma revelação. Em Juízes capítulo 3 a gente fala sobre a história de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar de vinho. Gideão estava malhando trigo no tanque de vinho com medo dos midianitas. E a Bíblia fala que veio o anjo do Senhor e fala: você é corajoso e o Senhor está com você. E o anjo continua falando: você
vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. E Gideão ele fala: como eu posso libertar o povo de Israel? A minha família é a mais pobre de todas. Gideão ele tinha algo na vida dele que o mundo tinha dado para ele: a menor casa, a menor família, a menor escolaridade, a menor tudo aquilo que você consegue imaginar. Mas Deus ele tem uma revelação, porque Deus ele nos revela não de acordo com os nossos parâmetros. Deus ele revela de acordo com o parâmetro dos céus. Gideão, ao parâmetro do homem, ele era fraco, ele era um homem medroso, como a Bíblia fala, que ele estava escondido malhando o trigo. Mas para os céus ele era um general, para os céus ele era algo poderoso nas mãos de Deus. Então você precisa ter uma revelação, não uma revelação dos homens, mas uma revelação de Deus. Então por isso que você não precisa mais ter nada, pedir nada de Deus, mas se pedir uma revelação de Deus, para que Ele venha revelar. Você precisa de uma porta aberta na sua vida, então pede para Deus, me revela essa porta, eu quero estar dentro dessa porta. Se você precisa de uma revelação sobre louvor, se você pede músicas para Deus, para você escrever, para glorificar o nome dele, peça revelações para que Ele venha revelar a sua palavra no meio desses cânticos. A Bíblia nos fala em Salmos que o mundo almeja, o mundo aguarda não as coisas que os filhos têm, mas o mundo aguarda a revelação dos filhos de Deus. A revelação pode mudar o mundo, a revelação pode mudar a sua vida. Peça a Deus depois desse vídeo que Deus possa trazer uma revelação, que eu acho que Ele vai te dar. Então galera, isso que eu queria trazer para vocês nesse vídeo. Então, vou estar começando a fazer esses vídeos agora. Eu pretendo fazer esses vídeos com frequência. Então não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de marcar os seus amigos, compartilhar nas suas redes sociais. Isso vai ajudar bastante para nós fazermos o melhor para Deus. Então, desde já eu agradeço. Fique com Deus.